Amados e amadas, partilho palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, registradas no Evangelho de Mateus, do capítulo 18, os versos de 1 a 5. Evangelho indicado para a véspera do Ano Novo. Mateus capítulo 18, versículos de 1 a 5. Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará me recebendo. Até aqui, palavras do nosso Senhor e Salvador. O profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 11, diz: a minha palavra não voltará para mim sem nada, mas faz o que me agrada e realiza tudo o que eu prometo. Que assim seja também com a nossa reflexão desta noite. Amém. Querida irmã, querido irmão, de perto e de longe, quando as pessoas se encontram e proseiam, o assunto de quem está por cima ou de quem está por baixo sempre aparece. Possivelmente nesta virada de 24 para 25, nos nossos encontros familiares, esse assunto deve ter ocupado algum tempo nas nossas conversas. Entre os discípulos de Jesus também era assim. A questão de ser inferior ou superior, de estar em primeiro lugar, tem causado males e divergências nas comunidades e grupos, desde sempre. É natural que também na igreja, como em qualquer setor social, tenha e deva existir degraus de competência. Nisso não há nenhum mal. Mal é se vangloriar, ser arrogante, não ser humilde. Isso é um grave mal. Sentir-se superior ao outro ou fazer o outro sentir-se menosprezado. Isto é um problema. Lamentavelmente, isso também acontece entre nós cristãos e cristãs. Infelizmente, o mundo e um número considerável de pessoas adora aquilo que é grande. Os discípulos não estavam livres deste espírito de grandeza, de ocupar o melhor lugar. Eles querem saber quem é o mais importante no reino do céu. Jesus, contudo, não responde à pergunta e diz: o mais importante é entrar no reino do céu, e para entrar, diz ele, é preciso ser pequeno. Com o objetivo de fundir no coração e na mente dos discípulos esse ensinamento, Jesus chama uma criança e a coloca no meio deles e diz: se vocês não mudarem de vida e ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. O mais importante no reino do céu é aquele que se humilha e se torna como uma criança. Diante desta colocação de Jesus, trago para a nossa reflexão uma pergunta. Qual seria o motivo de Jesus valer-se de uma criança para ensinar os seus discípulos? Foi nas pessoas simples e singelas, foi nos pequeninos que Jesus achou aceitação. As pessoas importantes,
honradas, admiradas, temidas, poderosas, o rejeitaram. Na época de Jesus, as crianças, tal qual os escravos, os servos e as mulheres, não tinham nenhuma importância. Porém, uma criança crê e tem fé à sua maneira e para Jesus, ela não é nem um pouco menos do que um adulto com a sua fé. Pergunto mais: o que uma criança tem a mais que o adulto? Embora, irmãos e irmãs, crianças sejam pecadoras como qualquer outro ser humano, elas possuem características peculiares que as fazem detentoras de grandes honras diante de Deus. Vou citar algumas. Crianças são humildes, não são arrogantes e sedentas de poder. Crianças brincam juntas, cantam, partilham e não se excluem por serem diferentes. Crianças são sinceras, verdadeiras e são capazes de perdoar com facilidade. Dá um lusco-fusco, um desentendimento, daqui a pouquinho estão brincando outra vez. Crianças creem no cuidado de seus pais a ponto de se largarem em seus braços e deles esperam o alimento. Crianças são curiosas e questionam o que acontece ao seu redor. Diferente de muitos adultos que recebem uma coisa no WhatsApp, nem perguntam, já fica passando para adiante. Crianças criam laços de amizade com facilidade. Crianças, quando sorriem, expressam o verdadeiro sentimento e não mostram um sorriso falso, como muitos que a gente tem por aí. Essas, entre outras características, fazem das crianças pessoas especiais no reino de Deus. Os adultos, para entrarem no reino do céu, ou seja, para serem dignos de grande estima por parte de Deus, precisam ser como as crianças em sua pureza, em sua humildade, em sua capacidade de crer e perdoar. Tornar-se como criancinhas não é ficar pequeno e ser ingênuo diante das terríveis ameaças de vida das quais as crianças nem sequer têm noção, mas é assumir uma postura cheia de boas intenções, ter o coração puro e a confiança em alguém que nos alimenta diariamente. Jesus não só diz aos seus discípulos que devem ser como crianças, mas também que devem receber as crianças. Por isso seria importante a gente não se esquecer que Jesus, quando afirma isso, diz: se vocês não me receberem como esta criança, vocês não me recebem. Então quem recebe uma criança, recebe Jesus. Amada comunidade de irmãos e irmãs, de perto e de longe, quem dentre nós será o mais importante no reino dos céus? É uma pergunta instigante ao nos despedirmos de 2024 e de estarmos adentrando a passos ainda moderados, mas já acelerando no ano de 2025. Quem dentre nós será o mais importante no reino dos céus? É a pergunta do Evangelho desta noite. E tem uma resposta simples. Ah, pastor, uma resposta simples? Sim, uma resposta simples. Entra no reino dos céus quem é como uma criança. Só isso. Entra no reino dos céus quem é como uma criança. E ainda tem gente em nossas comunidades que não querem ver as crianças nem no culto, porque atrapalham. Vamos ter que ter mais alguns anos de graça e de preciosidade para de Deus para a gente refletir sobre isso. Fica o desafio para o ano novo. Jesus diz: se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu.
Que Deus nos ajude a sermos como crianças humildes no ouvir menos as besteiras que tem por aí, ouvir Deus, acolhê-lo, não nas grandes coisas, mas tal qual Maria tem em seus braços, ainda em nosso presépio, pequeno e humilde Jesus. Ouvir, acolher e seguir é o desafio que está colocado. Seguir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que a gente olhe com mais respeito e valorização para as crianças e tire algumas lições, porque se nós não ficarmos iguais às crianças, nunca entraremos no reino de Deus. Que assim Deus nos ajude. Amém.